Algumas semanas atrás, nós fizemos uma pesquisa com nossa audiência e uma das perguntas foi: se você tivesse a oportunidade de se encontrar conosco, qual pergunta sobre trabalho na Alemanha você nos faria? E tivemos muitas perguntas enviadas. Eu gostaria de agradecer aqui a todos que nos enviaram suas questões. E nesse vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas que nós selecionamos. Como foram muitas, nós tentamos agrupar em macrotemas para o vídeo ficar mais didático. E como algumas foram também muito parecidas, a gente vai conseguir responder mais de uma pessoa na mesma resposta. Ainda assim, para o vídeo não ficar muito longo, nós dividimos o conteúdo em duas partes e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 1 e a parte 2 fica para o próximo, tá certo? Então vamos ao vídeo. Para aqueles que estão nos assistindo aqui pela primeira vez, meu nome é Aline, eu sou co-criadora do canal. Aqui a gente fala principalmente do mercado de trabalho na Alemanha e de questões correlatas a esse mercado. E se você achar que esse conteúdo foi válido, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aqui embaixo e também curtir ou compartilhar esse vídeo que nos ajuda num maior alcance. Eu deixo aqui na tela também o nosso site para você acessar o paperback se você tiver interesse em se mudar e trabalhar na Alemanha. E o nosso perfil no Instagram, caso você ainda não nos siga por lá. Bom, então hoje nós vamos responder algumas perguntas relacionadas a candidaturas, mercado de trabalho, idioma. E no próximo a gente fala sobre adaptação na Alemanha, ambiente de trabalho, aceitação de brasileiros no país, burocracia, finanças e também sobre a nossa experiência aqui. Então vamos começar. Então vamos lá, a gente imprimiu aqui que são várias perguntas, né? Eu vou começar fazendo aqui. A primeira é: como fazer a melhor candidatura possível e quais seriam os documentos requeridos? Bom, como fazer a melhor candidatura possível é estando o melhor preparado possível, né? Então, começando aí na seleção dessas vagas de acordo com o seu perfil, que estiver mais alinhado com a sua experiência, com as suas características. Você tem que ler e entender bem o job description para poder fazer essa relação, estudar a empresa, enfim. Se preparando da melhor forma, né? E os documentos requeridos normalmente são o currículo e a carta de apresentação, mas eventualmente podem ter vagas que peçam também cartas de recomendação ou o próprio certificado, né, de conclusão de curso, de graduação, já traduzido no momento da aplicação. Não é comum, mas pode haver casos em que isso seja pedido, então vai variar aí de acordo com cada vaga, né? Com certeza. Minha área é muito específica e sempre que tem uma oportunidade é exigida a cidadania europeia. Mercado muito fechado, como conseguir entrar? Bem, como o mercado é muito fechado, na verdade é um mercado muito específico, né? E a Alemanha adora uma especialidade, né? Que a gente já falou em outros vídeos sobre isso. Então tem aqui uma vantagem: se você tiver realmente os requisitos para a vaga dentro desse mercado fechado, você vai conseguir fazer parte dele, né? O que você está falando é que está com uma dificuldade, que existe uma exigência de cidadania europeia. O que a gente vê é que essa exigência acontece nos órgãos do governo, né? Não no mercado em geral. A gente não vê essa exigência, principalmente em mercados que estão precisando contratar pessoas de fora. Então, de fato, tá aí, fica a dica para você, dentro da sua especialidade, fazer uma boa aplicação, uma boa candidatura, utilizando dessa vantagem, né, dentro da sua experiência. Vamos lá, mais uma.
Como conseguir me destacar no meio de tantas aplicações para a empresa perceber que vale a pena pagar pelo meu processo de visto? Bom, a melhor forma é você mostrar para o recrutador ou para o gerente de contratação, né, pessoa que está comandando o processo, que você resolve o problema dele. Se você conseguir provar isso, não tem erro, né? Porque se a pessoa está com um problema, ela vai contratar alguém que ela está precisando resolver um problema. Se você demonstra que você resolve aquele problema, então a empresa vai pagar seu processo de visto, até porque esse valor para as empresas é um valor relativamente baixo, não é isso que faz a diferença na contratação, né? Uhum. Vamos lá. Como fazer um CV não alemão se destacar? Primeiramente ele tem que estar no padrão, né, na formatação alemã, porque quando os recrutadores estão fazendo a pré-seleção, eles levam essa parte formal muito em consideração. E em segundo lugar, tem que ser um currículo que esteja totalmente alinhado com o que a vaga está pedindo, né? Se ao ler o seu currículo, o recrutador entender que ele está totalmente aderente ao que está sendo requerido, só aí ele já se destaca. Sem falar, é claro, na objetividade, né? Tem que ser uma coisa mais direta, mais curta. A gente sempre recomenda 2, no máximo 3 páginas. Então, o segredo realmente é o conteúdo com a forma. A gente teve algumas perguntas aqui que a gente acabou compilando que são muito parecidas, né? Por exemplo, por onde começar? Qual o primeiro passo? Eu tenho experiência, mas por onde eu começo? Enfim, a gente tem um vídeo aqui no YouTube, o título é Quero trabalhar na Alemanha, como e por onde começar? Que é um vídeo que está bem completo, então eu sugiro que as pessoas que têm essa dúvida assistam esse vídeo. A gente vai deixar o link aqui na descrição ou fixado, né, nos comentários, porque ali a gente explora com mais detalhes, né, desde o início, critérios de busca de vaga, locais onde você busca essas vagas, como fazer a seleção das regiões de acordo com o seu perfil, falamos sobre currículo, sobre carta de apresentação, enfim, para o vídeo aqui não ficar extenso, eu sugiro que as pessoas que têm dúvidas de como iniciar o processo assistam esse vídeo. E também tem uma pergunta aqui interessante. Qual a forma mais rápida e fácil de ingressar no mercado de trabalho da Alemanha? Essa pergunta já está equivocada logo de cara, né? Porque não tem um processo mais fácil e mais rápido. Na verdade, o que a gente fala é que conseguir um trabalho na Alemanha dá trabalho. Significa que você tem que fazer sua pesquisa, você tem que fazer uma boa candidatura, tudo que a gente está falando aqui. Então, não é que seja fácil e rápido. Você vai precisar se dedicar para você conseguir. É totalmente possível, né, o que a gente fala, mas vai precisar de um estudo, de uma dedicação, vai dedicar tempo. Você tem que fazer uma aplicação. Cada candidatura que você vai fazer é uma candidatura específica para aquela vaga, né, ressaltando aquela posição, a sua experiência dentro daquele contexto. Então isso que é muito importante, que não seja rápido e fácil. Em alguns casos, né, eventualmente as pessoas até conseguem mais rapidamente, né, mas não é o padrão. É um processo que leva um tempo, né? É um processo de médio prazo, digamos assim. Então, é importante terem em mente também que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Como conseguir visto / contrato de trabalho na Alemanha? Bem, você conseguindo assim, passar no processo seletivo de uma empresa, né? Com você vai ganhar naturalmente um contrato, né? Você vai receber uma carta de intenção primeiro, você vai aceitar, depois vai ser redigido um contrato que vai especificar o detalhamento todinho de como será a sua relação, né, como empregado, né, versus empregador, do seu empregador com você na Alemanha.
E a partir desse contrato assinado, você vai dar início no processo de visto. Né? A empresa sendo o seu sponsor. Exatamente. Né? Então é assim que se consegue um visto de trabalho aqui na Alemanha. Agora vamos lá, como conseguir um emprego na minha área sem experiência? Nesse caso é um pouco mais difícil, né? Porque, como a gente sempre diz aqui, a experiência é levada muito em consideração nos processos seletivos. Em alguns casos, eu diria que até mais que a própria formação. Então, obviamente, existem vagas para júnior, para profissionais iniciantes, porém, quem tem experiência acaba tendo mais chance, né, nos processos. Não é impossível, se você tiver um bom currículo, se você tiver uma cover letter bem feita, como eu disse, se você mostrar que você consegue resolver o problema do empregador, as suas chances certamente aumentam, mas se você puder ter uma experiência anterior antes da aplicação, ainda que não tão extensa, é recomendável. Pergunta campeã. Posso trabalhar na Alemanha sem falar alemão? Na verdade são várias perguntas associadas ao idioma, como a Aline falou, né? Então, inclusive quando a gente coloca qual é o seu maior desafio, que também é uma outra parte da pergunta da mesma pesquisa, campeão realmente foi o idioma. Sim, assim, é possível? Sim, é possível conseguir uma vaga aqui na Alemanha sem alemão, né? Foi o meu caso, inclusive. Mas é naturalmente, quanto melhor você vai ter a língua, mais chance você terá de conseguir essa vaga na Alemanha. Então, é importante sim que você já comece a estudar alemão desde sempre, né? Mas se você tiver o inglês avançado para fluente, já você pode chegar e o alemão você aprende aqui no dia a dia, né? O que a gente costuma dizer, às vezes até algumas pessoas não entendem, acham que a gente diz que não precisa falar alemão de forma alguma, tá? O que a gente normalmente deixa explícito nos nossos vídeos é que não precisa falar alemão para iniciar esse processo, porque sim, de fato, existem várias vagas em inglês somente. Porém, se você está disposto a morar na Alemanha, onde o idioma falado é o alemão, é importante que você fale, né? Ainda que você não fale agora, nesse momento, mas se essa é a sua intenção, recomenda-se que comece a estudar e caso você seja selecionado para uma vaga em inglês, estando aqui, você terá a oportunidade de aprimorar, né, o seu aprendizado no idioma, porque se você não souber falar alemão, certamente a sua vida vai ficar muito dificultada, né? Você precisa se comunicar com as pessoas, fazer compras, marcar consultas médicas e nem sempre nessas situações o inglês vai ser suficiente. Então, sim, é importante o idioma, sem dúvida alguma, porém, quem ainda não fala não precisa se sentir incapacitado a começar a fazer as aplicações, porque existem vagas em inglês que contratam em inglês e que exigem para o trabalho somente o inglês. E isso você vai inclusive encontrar como os requisitos da própria vaga, né? Isso está bem explícito nos requisitos da vaga, se a vaga vai ser em inglês ou se ele exige alemão vai estar escrito. Então, esse é o trabalho de pesquisa que tem que ser feito na hora de aplicar. Exato. Agora, uma outra pergunta associada aqui ao idioma, que é qual a possibilidade de alguém com formação e uma pós-graduação sem saber outro idioma trabalhar em outro país? Nesse caso, a Alemanha. Bom, se você não fala alemão, você tem que falar inglês, né? Só português aqui na Alemanha, não vou dizer que é impossível, porque pode ter, sei lá, 0,5% de vaga. Eu desconheço, uma vaga que exija só o português. Então, se você só fala português, tem que trabalhar em Portugal, né? Aqui na Alemanha, ou é alemão ou inglês.
Como ser inserido no mercado de trabalho local com experiência na função, mas entrando como júnior para adquirir habilidades atualizadas e fluência no inglês junto à equipe? Isso está associado também com aquela resposta que você já falou, né? Aqui sobre a experiência. A gente está falando aqui sobre a experiência profissional. De novo, é possível. Vaga júnior, inclusive na área de TI, tem muito, né? Então, vaga júnior, qual você pode iniciar. É mais difícil, vai ser mais difícil, mas não é impossível, né? Que você com menos experiência consiga ser aceito e dentro dessa sua experiência de trabalhar em equipe, você consiga desenvolver inicialmente melhor o seu inglês e depois o alemão naturalmente, né? Agora, vai depender muito desse nível de inglês aqui que você está falando, até porque na sua própria entrevista vai delimitar, né? Você vai ser, digamos, testado em relação a isso. Então, não custa tentar e também não custa se desenvolver em paralelo, né? Nos dois idiomas, no caso. Como garantir o emprego e, ao mesmo tempo, se dedicar à língua alemã? Eu entendo que a pergunta é como trabalhar, né? Estar trabalhando e estudar alemão simultaneamente? Me parece que sim. É um desafio, né? Porque o alemão é uma língua que exige tempo. Então, estando trabalhando, realmente vai te exigir mais, mas não é impossível. E dependendo do seu trabalho, do ambiente de trabalho que você estiver, isso vai até te ajudar, porque você vai estar ouvindo as pessoas falando alemão, você vai estar lendo coisas em alemão, então isso acelera, né, naturalmente, além daquela experiência somente de sala de aula. Mas é possível, eu conheço pessoas que trabalham e que estudam alemão ao mesmo tempo. Isso aconteceu com a gente, né? Eu trabalhei, na verdade, quando eu comecei eu já tinha finalizado, digamos assim, o intermediário, né? E aí fiquei estudando em casa enquanto estava no início do trabalho. Mas você fez trabalho e curso simultâneo desde o início, né? Sim, mas você tem menos tempo de estudar, mas ao mesmo tempo, como a Aline falou, você tem a vivência do dia a dia, né? Então isso facilita muito, né? Por exemplo, lá no escritório, antes da pandemia, né? Toda quarta-feira eu tinha que falar alemão, então isso me forçava e meus próprios colegas me ajudavam nesse sentido. Então, quem não tem a vivência só vai para a sala de aula, você perde essa oportunidade. Você tem mais tempo de estudar, mas você está um pouco fora do dia a dia da vida como ela né? Digamos assim. Como encontrar uma empresa que me aceite mesmo só tendo uma noção do idioma? De novo, aí você vai ter que aplicar para vagas em inglês, né? Existem muitas multinacionais aqui na Alemanha que contratam inglês. Inclusive no nosso treinamento, né, no programa Academia Alemanha Express, a gente fornece uma lista com mais de 200 empresas que contratam em inglês. Então, é possível. Agora, se a vaga exigir o alemão, realmente acho que nem deve ser feita essa aplicação se você não tem noção do idioma. Apenas uma noção, né? Você não tem a fluência no idioma. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Algumas perguntas associadas ao mercado. Deixa eu achar aqui. Como é o mercado de trabalho para professores estrangeiros? Bom, depende professor de quê, né? Por exemplo, eu tive um colega no meu curso de alemão, um rapaz iraniano, que era professor de física numa universidade em Duisburg. Na verdade, o curso que ele lecionava era em inglês, ele estava aprendendo a falar alemão e, inclusive, tinham outras vagas. Eu me lembro dele comentando que tinham outras vagas abertas para outras disciplinas. Então, vai depender da demanda, né? Qual é a sua especialidade, em que área você é professor. Mas o país tem inúmeras universidades, muitos cursos em inglês
Então, se você tem experiência, se o seu currículo é bom, existem boas chances, né? Isso aí. Qual é a melhor região para trabalhar com tecnologia? Cyber? Assim, tecnologia você tem em toda e qualquer empresa, né? Ainda mais nos tempos atuais de digitalização, e a Alemanha não é diferente, está se desenvolvendo muito nesse sentido. Inclusive, a área que mais solicita profissionais na Alemanha é a área de tecnologia. E facilita cada vez mais, inclusive, né, a questão a questão do visto em si, né? Agora, em relação à região, assim, todas as regiões você vai poder encontrar. Agora, é claro que você quer as empresas de tecnologia, essas empresas de tecnologia em si, como a Google, por exemplo, a Microsoft, entre outras, elas vão estar nas grandes cidades, né? Então, por exemplo, em Berlim, em Munique, em Hamburgo, em Colônia, são excelentes as cidades, né? Que são cidades grandes, que teriam muitas oportunidades aí na área de tecnologia e cyber. Então vamos lá, mais uma pergunta aqui. Os empregos na minha área, que considero ser a área ambiental, possuem bom pagamento e possibilidade de estabilidade? Porque meu emprego atual é estável, mas quero fazer essa nova experiência, mas não queria ficar desempregada. Eu entendo que você deve ser servidora, né, pública, ter um emprego no governo. Bom, nesse caso, você provavelmente tem a possibilidade de pedir uma licença sem remuneração, né, para tratar de interesses particulares. Pelo que eu sei, essas licenças são de 3 anos, prorrogáveis aí por mais 2 ou 3, depende do caso. E você poderia fazer isso enquanto você faz esse teste, né? A área ambiental aqui é uma área muito considerada. O Partido Verde, inclusive, atualmente faz parte do governo da Alemanha. Então, eles fazem uma pressão muito grande pelas questões ambientais, principalmente as energias renováveis. Tem a agenda aí de 2030, né, para o cumprimento de certas metas ambientais, então as empresas têm corrido atrás disso. E sim, tem vagas, boas vagas, com boas remunerações. E com relação à estabilidade, eu diria que normalmente os empregos aqui a gente pode considerar como estáveis, porque a legislação trabalhista ela favorece muito o empregado, é uma legislação muito protecionista, então você não pode ser demitido por qualquer coisa. Caso você seja demitido, o governo dá um suporte muito bom durante um tempo, isso aí vai variar de acordo com o tempo que você estava empregada e o salário que você recebia, né? Tem uma matriz aí que eles fazem um cruzamento de dados para chegar num valor, mas eu diria que sim, tá? Sim para as duas perguntas. Tenho várias dúvidas, principalmente em que cidade morar e onde minha área tem melhor procura. Área engenharia civil. Então, isso é muito comum, esse tipo de pergunta, né? Mas a resposta para ela é que depende muito da sua área e você precisa pesquisar, né? A sua área. Engenharia civil, no caso, você tem... Os grandes centros. Exatamente, né? Mas a Alemanha inteira é muito bem desenvolvida, né? Então, certamente você vai encontrar, digamos, em diversas regiões oportunidades. Mas pode acontecer de alguma área específica, né? Ter realmente uma região que seja mais favorável. Por exemplo, se a gente falar da área química, por exemplo, existe um polo químico, né, em Friedrichshafen, onde fica a BASF, por exemplo, que tem todo um ecossistema em torno ali que se transformou num polo industrial da área do setor químico. Então, se você, no caso, é de química ou de engenharia química, certamente ali seria um ponto assim, nevrálgico da sua pesquisa, né? Mas a engenharia civil está mais disseminado. Sim. Né? Então, depende aí, no caso, né, de cada um ter que precisar fazer a sua pesquisa para entender dentro da sua indústria, do seu setor, em qual região
tá mais favorável para você aplicar. Sou advogado, quais as chances de trabalho para mim na Alemanha? Deixo para você essa resposta. Não, a gente sempre comenta que existem profissões que são mais desafiadoras, né, para estrangeiros, e direito é uma delas, porque existe a legislação local, que é diferente da legislação no Brasil. Então, um advogado formado no Brasil teria que ter uma formação complementar na Alemanha, justamente por causa dessas particularidades de leis, né? O que a gente recomenda para advogados, pelo menos para iniciarem, as pessoas que têm interesse em atuar na sua área aqui na Alemanha, é seguir na carreira de Patent Attorney, que é muito demandado aqui, porque a Alemanha é o país da inovação, então praticamente todas as empresas aqui têm inúmeras aplicações de patentes, e para acompanhar essas aplicações e as próprias patentes após serem concedidas, né, tem uma série de requisitos de acompanhamento, etc. O profissional que faz esse trabalho é o chamado, traduzindo aqui, advogado de patentes. Então, nesse caso, como tem uma demanda muito grande, seria, digamos, mais fácil, né, a entrada no mercado por aí, certo? Com certeza. Há oportunidades na área de TI para meio período? Se sim, são muitas ou poucas vagas oferecidas nesse formato? Sim, existe sim vagas de TI meio período. Ela não é a maioria, é a minoria, sem dúvida nenhuma. Mas elas são, inclusive, agora até mais populares, né? Com digamos, toda a crise que o mundo veio passando nesses últimos 2 anos. Elas, inclusive, estão crescendo. Mas aqui você tem um desafio, que é bem mais difícil conseguir o visto usando essas vagas, porque são menos horas a serem trabalhadas, para o governo trazer gente de fora para trabalhar menos horas. Agora, se você tem, por exemplo, já a cidadania, não se precisa do visto, não seria o problema conseguir entrar direto. Ou então, um outro caminho seria você iniciar numa vaga full-time, né? Se você não tem cidadania e quer vir através do visto, ficar um tempo full-time e depois fazer a migração. Fazer a migração, solicitar uma redução de trabalho, isso é comum. É comum, quanto tempo leva mais ou menos para se conseguir um emprego já estando aí? Bem, depende muito, né? Não tem tempo. Eu não diria que há diferença no tempo de conseguir estando aqui ou estando aí no Brasil. O que vai fazer a diferença justamente é a qualidade da sua aplicação, como você vai apresentar o seu currículo, a sua carta de apresentação, se a vaga para a qual você está aplicando realmente é aderente ao seu perfil, se você fez a pesquisa correta da empresa, enfim, coisas desse tipo. Eu não acho que o fato de estar aqui agiliza conseguir, né? Talvez estar aqui, a única coisa que poderia ser uma vantagem é se você já tivesse um visto, se você já estivesse trabalhando em outro lugar, e isso talvez aceleraria o processo de contratação, mas não o processo de conseguir uma vaga, concorda? Sim, principalmente agora, né? Antes de 2020, você poderia competir com alguém que está fazendo entrevista diretamente, né, no face-to-face, que a gente fala. Mas hoje em dia todos os processos são remotos, de qualquer jeito, então não vai fazer muita diferença. O que pode fazer algum tipo de diferença hoje em dia é isso que a Aline falou, né? Você já, digamos, na cabeça do empregador, você já estando aqui,
o risco diminui, né? Porque a gente tem que sempre lembrar qual é a cabeça do empregador. Ele vai colocar o risco, por exemplo, se você não se adaptar ao país. Então, você já estando no país, ele minimiza o risco de trazer alguém de fora. Que não vai ficar. Exatamente, mas foi o que a Aline falou, se você fizer uma boa aplicação e você fizer uma aplicação de maior qualidade que do seu concorrente que está aqui, eu te garanto que eles vão preferir trazer a pessoa, né, do que contratar o local. Porque na maioria dos casos trazer alguém de fora não é problema para eles, né? E tem outro fator, no mercado alemão normalmente já demora muito para você tirar alguém de uma empresa que já esteja trabalhando, então é normal que eles esperem bastante para alguém iniciar. Eles preferem iniciar com alguém que eles realmente querem do que simplesmente tomar uma decisão rápida porque precisa para onde e tem que trazer alguém. As pessoas normalmente têm que avisar com 3 meses de antecedência, dependendo da função do cargo, até mais, né? Exatamente. Então... O meu chefe, por exemplo, tem um ano. Depende do tempo de empresa que você tem, depende da função que você tem, então tem uma série de contextos aí para fazer essa continha, digamos assim. Qual as áreas do ramo tecnológico tem maior probabilidade de contratação? A gente fala aqui, né, todo o setor de tecnologia, e aí eu incluo todos os setores mesmo, não é só TI, digamos assim, áreas de tecnologia. No geral. Incluindo a própria engenharia, digamos assim, né, todas as áreas técnicas, vamos falar. Tem até a pergunta aqui do geógrafo, né? Aqui, ó, há uma demanda para geógrafos na Alemanha? Vamos incluir essa pergunta aqui também. Sim, existe sim uma demanda para geógrafos na Alemanha, porque também é uma área técnica, né? Muito especializada e tem sim bastante vaga. Por acaso até estudei essa indústria recentemente para um caso aqui nosso, de um seguidor nosso, né, que fez essa pergunta, e eu fiquei realmente até espantado do nível da geografia, né, digamos assim, ou da geologia aqui na Alemanha, de demandas. Mas sim, para todas as áreas técnicas, repetindo, em todas as regiões, e é por isso que cada vez mais os vistos são facilitados, porque a Alemanha precisa de profissionais estrangeiros, cada ano mais, né, porque mais gente se aposenta do que mais profissionais são gerados. Entram no mercado. Então, tá aí. É por isso que existe o Alemanha Express. Quais são as áreas mais procuradas? Como aplicar para vagas no Brasil e já ir com um emprego? Em qual nível de alemão eu preciso estar? Bom, acho que meio que a gente já respondeu também todas essas perguntas aí. Sugiro também que você assista o vídeo que eu citei no início, que é Quero Trabalhar na Alemanha, Como Por Onde Começar. E se você tiver com um nível de alemão ainda inferior, melhor que você aplique para vagas em inglês, pelo menos nesse começo. E só para objetivar um pouco aqui, a gente também tem outros vídeos que falam de como, né, aplicar. Tem vídeos aqui na nossa inclusive uma playlist. Você pode colocar, podemos colocar os links todos aqui na descrição do vídeo. Além disso, só lembrando também, para a pergunta ter aqui um objetivo, a melhor maneira de aplicar estando no Brasil, né, além de falar de diversas, digamos, plataformas de aplicação, a principal ainda é o LinkedIn, né, a maior rede profissional, né, de profissionais do mundo, sem dúvida, para aplicar do Brasil, essa é para ter uma resposta apenas, né, e não colocar outros sites aqui que também são possíveis. O próprio LinkedIn foi o que eu usei, inclusive, para vir para cá, para a Alemanha, estando no Brasil. As cidades são muito diferentes umas das outras em questão de trabalho? Consigo ir com o inglês pré-avançado apenas? As cidades diferentes em questão de trabalho? Acredito que não. Inclusive, a gente sempre comenta, né, a diferença entre a Alemanha e o Brasil nesse quesito. No Brasil é tudo muito concentrado no Sudeste, né? Principalmente em São Paulo, onde está 75% do parque industrial. Aqui é tudo muito espalhado, então o país inteiro é desenvolvido, cada região é especializada em uma determinada área,
mas no geral, inclusive as médias cidades têm boas empresas, as populações dessas médias cidades nem sempre precisam sair da cidade para ir trabalhar em cidades vizinhas, igual a gente sabe que acontece no Brasil. Então, não vejo diferença em termos de trabalho, não. Em termos de contrato, muito menos, porque é uma legislação federal, então não faz diferença. O que se leva em consideração em termos de salário é o custo de vida local. Né? Isso você vai realmente ter algumas regiões que tem um custo de vida maior, você vai ter um salário maior, mas também vai ter uma despesa maior. Sim. E com relação ao idioma, é isso, com o inglês avançado para fluente, se você não fala alemão. Ainda sobre a questão da língua, custo de vida nas diferentes cidades, qual é a média salarial e os maiores desafios em uma mudança para a Alemanha. Nossa, essa é complexa. Essas a gente deixou para o final aqui, acho que são várias perguntas, né? Questão da língua a gente já falou. Custo de vida também vai variar de cidade para cidade. Normalmente as cidades maiores como Berlim, Hamburgo, Munique, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf são cidades mais caras naturalmente, e as médias cidades menos, as menores ainda menos. Dentro das próprias cidades ainda há diferenças, né, em questões de despesas com moradia, como em qualquer lugar, acredito. Mas lembrando que a gente também tem vídeo sobre isso. A Alemanha tem um custo de vida no geral, um custo de vida bem acessível, principalmente comparando os países mais desenvolvidos da Europa, né? Uhum. Então você tem, por exemplo, os países nórdicos ou a Suíça com um custo de vida bem mais caro do que a Alemanha. Então, sendo que a Alemanha é a maior economia da Europa. Então, é um país bem acessível. É um custo-benefício muito bom. Exatamente. Né? Média salarial, também temos vídeos falando sobre média salarial de diversas áreas. Sim. Coloca também o link. E maiores desafios em uma mudança para a Alemanha. Isso também varia, né, de pessoa para pessoa, se você tem mais apego a amigos, a família, o nível do idioma também acaba sendo um desafio extra, né, dependendo que ponto você está no alemão, você vai ter maior ou menor dificuldade na adaptação. Mas clima, muita gente acaba levantando essa questão do frio, enfim. Muita gente fala também que os alemães não são amigáveis, né? ou que sofreria até preconceito. Isso pelo contrário, né? Se não fosse isso, a gente não estaria aqui na frente da câmera agora falando para vocês e incentivando profissionais a virem para a Alemanha, porque a nossa experiência é completamente diferente. Certo. Inclusive, no próximo vídeo, que é a parte 2 desse vídeo de perguntas aqui, a gente vai estar respondendo perguntas associadas à nossa experiência, que foram várias também. Né, que tá aqui, deu o toque aqui nessa a gente acha, né, vamos encerrar por aqui, para o vídeo não ficar extenso demais, e a gente faz a parte 2 na próxima semana, tá bom? Bom, hoje a gente fica por aqui, eu espero que tenham gostado. Como eu disse no começo, no próximo a gente vai fazer a parte 2 e continuar respondendo o restante das perguntas. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!